O que esse padre falou pode salvar a vida de muita gente, principalmente se você namora, é casada ou pretende se casar. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando, ok? Nos últimos dias, o Brasil inteiro ficou em choque com uma das histórias mais brutais que já vimos recentemente. Uma mulher comum, mãe de 2 crianças, viveu o maior pesadelo de sua vida. Tainara Souza Santos foi atropelada intencionalmente pelo ex-namorado e foi arrastada por quase 1 quilômetro, tendo assim suas 2 pernas amputadas. Tudo começou por causa de uma discussão motivada por ciúmes. A mãe da vítima, inclusive, disse que a filha nunca teve um relacionamento de verdade com ele. Só que quando a Tainara decidiu que não queria mais nada, o ex-namorado não aceitou e fez essa barbaridade. Mas afinal de contas, por que o ciúme é tão diabólico, capaz de fazer algo tão cruel? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o ciúme é pecado quando nasce da inveja, da cobiça ou do desejo de possuir o outro. E o ciúme desordenado fere o amor, gera tristeza, ódio e ruptura. Esse caso da Tainara nos mostra o quanto os relacionamentos de hoje são rasos e sem maturidade, e que antes de tudo precisamos dialogar mais, exercitar mais a caridade e ser menos egoísta. E é por isso que eu trouxe aqui o vídeo do padre Cleberson Evangelista, que vai nos mostrar o quanto pode ser danoso em se relacionar com uma pessoa ciumenta, porque afinal de contas, ninguém quer perder nenhum membro do corpo por querer se relacionar. Então, assista esse vídeo comigo. O ciúme doentio. Quais são as características de uma pessoa que tem um ciúme além dos padrões da normalidade? Todos nós temos um pouco de ciúme, né? E o ciúme, quando ele é saudável, ele é um mecanismo de defesa que é como se você dissesse para você mesmo: cuidado, você pode perder. Então você acaba se esforçando mais para cuidar daquilo que é seu, né? Tem um ditado que diz que quem ama cuida daquilo que é seu. Então, como é bom a gente saber às vezes que tem alguém que tem um pouquinho de ciúme da gente. Aquele ciúme é saudável. Agora, quer ver a vida de uma pessoa virar um inferno? É quando a pessoa tem um ciúme doentio. Quando o ciúme é excessivo, é patológico, quando aquilo vira uma obsessão. E eu gostaria de falar com muito carinho, porque eu sei que tem muitas pessoas que são doentes psicologicamente, e nós vamos ver aqui até do ponto de vista espiritual como que o inimigo age nesse ponto fraco, porque se ele age na nossa fraqueza, talvez você tenha uma inferioridade tão grande que o tempo inteiro você tenha aquele sentimento de medo de perder, você tem medo de que aquela pessoa te abandone, e aí começa algumas elucubrações mentais e tudo mais. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 6:34. O furor é cruel, a ira destruidora, mas quem resiste diante do ciúme? Quem resiste? Significa assim que uma pessoa que precisa conviver com alguém que tem um ciúme doentio, e é isso que a Bíblia está se referindo, ela dificilmente vai resistir. E sabe que a pessoa, quando tem um ciúme doentio, ela precisa se olhar no espelho, e você às vezes precisa, filho, sentir até pena de você mesmo. E não é se fazer de coitado, mas é de buscar uma ajuda, de dizer: eu estou doente. Imagine que se você tem um ciúme obsessivo, compulsivo, você pode perder essa pessoa a qualquer momento. Essa é a realidade. Ninguém suporta, diz a Bíblia, quem resistirá diante do ciúme. Provérbios 6:34. Depois também Cânticos 8:6 diz assim: o ciúme é tão inflexível quanto uma sepultura. Quer dizer, assim como para a morte não se tem jeito, a Bíblia está dizendo, o ciúme compulsivo, ele é inflexível, quer dizer, ele não se dobra. Não adianta você dizer: olha, pare com esse ciúme, você precisa melhorar, porque às vezes a pessoa não tem mais condições de melhorar sozinha, ela precisa de uma ajuda. E a gente sabe que existe tratamento até com psiquiatra. Quem tem ciúmes compulsivos, as pessoas precisam tomar remédios, inclusive a grande maioria toma os mesmos remédios para uma pessoa depressiva, para controlar a ansiedade e tudo mais. Como saber se eu tenho
um ciúme saudável ou o meu ciúme já é doentio, padre? Eu quero colocar aqui 5 características de uma pessoa que tem ciúme doentio. Primeiro, a pessoa se agarra à ideia delirante de que o seu parceiro está sendo desleal, sem se importar se aquilo não tem fundamento, não tem provas, não tem nada. Sabe aquela pessoa que olha para o outro, ela diz assim: olha, eu sinto que você está me traindo. Tá, mas o que eu fiz? Como assim? Não, eu não sei, mas eu estou sentindo. E ele já começa a sofrer. A vida da outra pessoa já começa a virar um inferno por causa daquilo, porque ele está sentindo. É muita coisa, né, gente? Tá entendendo que quem tem ciúme doentio, ele tem uma compulsividade, ele tem um impulso que foge da lógica. E olha que tem muita gente que às vezes tem essa característica, porque é o primeiro nível. Eu vou chegar no patológico ainda, mas talvez se você é daquele que só sente que o outro está traindo, só sente que o outro está sendo desleal, e você já se incomoda, você já expressa isso, você já fica angustiado, já fica ansioso, isso significa que o teu ciúme não é só saudável, ele já está fugindo. Segunda característica, a pessoa acha que é dona do outro. Aí já é mais grave, porque a pessoa começa a ficar obcecada. E a pessoa já tem uma preocupação exagerada em querer saber o que o outro está fazendo. Sabe aquela coisa de ligar? Viu, eu estou ligando para você, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui. Com quem? Sabe? Quando a pessoa chega em casa, precisa dar uma olhada lá no Zap para ver com quem falou, o que fez. Então essa perseguição, né? A pessoa começa meio que perseguir, começa a controlar. Ela pensa muito mais no outro durante o dia todo dela do que nela mesma, do que nos filhos, etc. Né? Se é o caso do esposo, né? Se é o caso da esposa aí, desse vínculo, porque a maior parte do ciúme se dá entre pessoas casadas. Terceiro nível, a pessoa se baseia em acontecimentos insignificantes para comprovar sua tese de que realmente você está me traindo. O que você estava olhando? Eu estou olhando, olha quanta gente aqui na missa do padre. Não, eu estou percebendo que você estava olhando diferente para Estão entendendo? Essa é a base. É algo ilógico, mas para ele comprovou. Pronto, era só um pressentimento. Hoje eu comprovei. Tá vendo na missa lá? Eu vi o jeito que você olhava. Eu estava olhando para o padre. Mas de vez em quando você fazia assim que eu via. Então, gente, a pessoa começa a se basear em algo que não existe. E eu vou mostrar para vocês, eu quase não me aguento, mas eu vou mostrar onde que o diabo está aqui. No quarto nível, a pessoa parte para a violência verbal e às vezes até física. Aqui nós já vamos entrando na área patológica, porque se não tem comprovação, e mesmo que tivesse, né, porque a agressividade física, sobretudo, é a lei da selva. Nós somos animais racionais, não irracionais. Mas você imagina uma pessoa que passa a ser agressiva verbalmente. O homem que chama a mulher de vagabunda. A mulher que chama o homem de salafrário, de galinha. E simplesmente era algo que ela disse que estava olhando para a outra. Mas então algo começa aqui a mostrar que já fugiu da normalidade há muito tempo, né? Então nós temos casos aqui de pessoas que se cortam, se machucam e às vezes fazem ameaça até de se matar. Eu vou me matar. Você fala se você está me traindo, nós vamos matar. Pega uma faca ou um revólver lá, né? E não muitas vezes vocês com certeza já ouviram falar do fulano ou da fulana que se matou por causa do ciclano. Sim ou não? Chega a esse ponto. A pessoa tira a própria vida. Para vocês terem uma ideia, o ponto que chega o ciúme doentio, né? E aí nós vamos para o quinto e último nível. O quarto, a pessoa parte para a violência física e verbal contra o outro. E o quinto é contra ela mesma. Ela se machuca, ela comete o suicídio. Já que ela não consegue comprovar, ela quer acabar com aquele sofrimento. E vejam se o ciúme a gente acaba com o sofrimento dessa forma. Ao invés de buscar uma ajuda, gente, a pessoa quer acabar. A única forma de solucionar aquele inferno que ela está vivendo é de fato, às vezes até o suicídio. Tem uma outra pessoa aqui que diz assim: padre, eu tenho ciúme muito grande da minha irmã, tenho ciúme do meu irmão. Como explicar isso? Muitos jovens às vezes dizem assim: a irmã
está na idade de namorar. Os pais até autorizaram, mas ele não deixa. Olha o que a Bíblia fala, gente, em Gênesis 4, ali no versículo 3, diz assim, que Caim oferece dos frutos da terra e Abel oferece um novilho para o Senhor. E Deus se agrada com a oferta de Abel, que foi uma oferta de coração. E Caim quis dar algo tão simplório para Deus. Então Deus repreende Caim, elogia o irmão. E por uma questão de ciúme, de inveja, o irmão, lá no versículo 5, o irmão chama o outro para um lugar distante, se atira contra ele e mata o irmão. Caim mata Abel, justamente por causa do ciúme, por causa da inveja. Então veja o ponto que chega a questão do ciúme. Qual foi o erro ali de Caim? Parece que aquela máscara religiosa caiu por terra, né? Porque eu vejo assim, olha aqui para mim, muitas pessoas estão aqui na igreja, participam, mas o ciúme é uma forma de você tirar suas máscaras e mostrar realmente quem você é. E foi isso que aconteceu com Caim, né? Porque quando Deus elogia o irmão e não o elogia, ele fica irado e diz com uma profunda tristeza, a vida dele acabou com aquilo. E ele prefere matar o irmão. Eu tiro meu irmão em cena para que Deus possa enxergar só a mim, né? Então, essa é a característica da pessoa ciumenta, né? A pessoa que tem um sentimento de posse da outra. Ela não quer que ninguém atravesse, ninguém faça sombra. É só ela. Algo importante que eu gostaria de falar aqui é do ponto de vista espiritual, a questão da obsessão, gente. Eu já trabalhei esse tema aqui. Quando o ciúme é saudável, quando é algo gostoso, né? A gente só querer cuidar do outro e ter aquele ciúme de leve. Quando o ciúme vai fugindo disso, ele vai virando uma obsessão, né? É uma das formas de ataque de Satanás. Olha os níveis de ataque do diabo. Primeiro, tentação. Depois, vexação. A vexação é quando a gente sente que um clima está pesado, parece que a presença do mal está ali. Às vezes até vultos, isso chama-se vexação. Obsessão, olha a obsessão. A obsessão é o terceiro nível de ataque do demônio, diz os padres exorcistas. A obsessão é quando a pessoa, quando ela está obcecada pela outra, ela é capaz de qualquer coisa. É uma forma de idolatria, porque Deus foge do primeiro lugar na sua vida, aquela pessoa em primeiro lugar. Esquece de todo o resto, esquece dela mesma. Então a pessoa fica obcecada. A obsessão é o terceiro nível. Depois vem a infestação. A infestação é quando de fato algo pode estar infestado. Você pega a roupa de uma pessoa, leva lá no centro, não sei de onde, você infesta um objeto ou uma casa que está infestada pelo demônio. Então a infestação é o penúltimo nível antes da possessão, que é o último nível de ataque. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque quem é um pouquinho inteligente aqui já vai perceber a gravidade da coisa. O padre começou a falar de ciúme doentio e agora já está dizendo que o ciúme doentio é uma forma de obsessão. E a obsessão é o terceiro nível de ataque demoníaco. Então, hello, você que tem ciúme doentio, perceba que você precisa imediatamente, para ontem, você está precisando de fazer um tratamento espiritual. E é claro que às vezes até psiquiátrico também, porque tem casos que as pessoas chegam até mim que eu digo, primeiro vá no psiquiatra, filho, para você se acalmar. Porque a pessoa não consegue nem ouvir o padre. Ela já está tão obcecada, ela está tão neurótica, que ela mais rói a unha, fica olhando para os lados. Agora presta atenção no que o padre vai dizer aqui. A maneira errada de você tratar uma pessoa que tem um ciúme doentio e a maneira correta. Eu coloquei aqui 2 pontos, sobretudo da maneira mais trágica de você tratar uma pessoa que tem ciúme doentio. É você concordar até mesmo em querer oferecer provas de que de fato você não traiu, de que você não é infiel. Só para dar um exemplo, o marido diz para você, pede para você provas de que você não traiu. Deixa eu dar uma olhada no teu e-mail. Mas ele sabe que você trabalha lá no computador, lá na empresa, e sabe que você trata de negócios, e você vai lá, abre o e-mail para ele conferir um por um. Agora deixa eu dar uma olhada no Zap. Aí você vai lá, olha aqui, amor, não faça isso. Ele cada vez vai ficar mais agressivo, vai se sentir mais no direito de que você prove, porque o dia que você falar, não, eu não tenho que provar, pronto,
agora eu sei que você está me traindo mesmo, por que não quer mostrar? Então, filha, cuidado com isso, porque é uma forma totalmente errônea. A segunda característica, que de uma maneira totalmente errônea de você tratar uma pessoa com ciúme doentio, é achar normal, achar que é prova de amor. E você acha tão linda aquela pessoa, que ela fica obcecada por você, ela liga direto, ela quer saber o que você faz, que você acha que é prova de amor. E às vezes até você acha que é normal assim, sabe por quê? Porque o pai dele é assim, porque o avô também era. É normal, isso vem de família. Se o pai já era assim, se o avô era assim, o bisavô, é maldição hereditária, vem de lá. Você não pode achar normal, porque se você trata isso como normal, é a pior maneira de você continuar com essa situação. Você tem que ajudar essa pessoa. Você não pode achar que é prova de amor ou porque vem de família. É genético. A maneira certa de lidar com o ciúme doentio é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. Qual a maneira correta, padre? Então, primeiro, demonstrar que ela precisa de uma ajuda. Buscar fontes seguras como terapia de casal, até dessa pregação. Mostre, dependendo do caso, mostre para a pessoa que é um caso clínico também, conforme a situação. Tem coisas que Deus faz que você nunca vai poder fazer. Você nunca vai conseguir, né? Porque a palavra de Deus tem poder de cura e de libertação. O caso da Tainara não é um caso isolado. Muitas mulheres hoje em dia passam pelas mesmas situações diariamente, e o lado bom disso tudo é que se você está passando pelo mesmo problema que a Tainara, você tem hoje a oportunidade de mudar essa situação. Procure um padre da sua paróquia e peça orientações, ou se for necessário, busque ajuda com as autoridades. Não deixe com que esse relacionamento tóxico tire a liberdade que Deus te deu. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Não esqueça de dar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!